Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num capítulo que, assim, à primeira vista parece até uma pausa na ação, mas que na verdade é o coração de toda a campanha de Israel em Canaã. É o capítulo 5 de Josué. Exatamente. E as nossas fontes, que são várias bíblias de estudo, ajudam a gente a entender o contexto tanto histórico quanto teológico. E o cenário é de pura tensão, né? O povo de Israel acabou de atravessar o Jordão de um jeito milagroso e agora está ali, acampado em território inimigo. Jericó está logo na frente. A primeira grande batalha é iminente. E é aí que a coisa fica interessante. A nossa missão aqui é entender o que acontece nessa pausa. E, bom, não se fala de armas, não se fala de estratégia. Nada disso. Fala-se de facas de pedra, rituais e um encontro, assim, misterioso que muda tudo. Qualquer general diria para atacar, aproveitar o medo do inimigo. Pois é, mas a primeira ordem de Deus para Josué não é ataque, é basicamente pare. E essa pausa revela uma coisa fundamental, né? Que a condição espiritual do exército era mais importante que a vantagem tática. E que vantagem! O capítulo já começa com uma cena que é pura guerra psicológica. Diz que todos os reis dos amorreus e dos cananeus, quando ouviram que o Senhor secou o Jordão, eles simplesmente desmoronaram. A expressão que a fonte usa é muito forte, né? Diz que derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles. É um colapso moral completo. Não é só medo. Não. E olha só, a reputação de Deus vence a batalha antes mesmo dela começar. Uma das nossas fontes conecta isso de forma brilhante com o que a Raabe disse lá no capítulo 2. Ah, para os espiões. Isso. Uma moradora de Jericó, diz para eles: o pavor de vocês caiu sobre nós, porque a gente ouviu que o Senhor secou o Mar Vermelho. Ou seja, eles estavam reagindo a algo que aconteceu 40 anos antes. Nossa. O milagre do Jordão foi só confirmação. Aquele mesmo Deus tinha chegado na porta deles. Então o inimigo já está paralisado. O momento para o ataque é perfeito. E é justamente aí que a história dá uma virada que, sinceramente, não faz sentido lógico nenhum. Nenhum. A primeira ordem de Deus é: faça facas de pederneira e circuncide novamente os filhos de Israel. Eu fico pensando o que passou na cabeça dos soldados. Imagina fazer um procedimento cirúrgico que ia deixar todo o exército de homens válidos, assim, incapacitado, por dias, na cara do inimigo. É suicídio estratégico. Pelos padrões humanos, é um absurdo completo. É um ato de fé que, beira a loucura. Para entender isso, a gente precisa lembrar que a conquista de Canaã não é só uma campanha militar. Era o cumprimento de uma promessa. A aliança. Exato. As fontes nos dão um contexto. A geração que saiu do Egito, os homens de guerra, eles eram circuncidados. Mas morreram todos no deserto. A nova geração que nasceu durante esses 40 anos não foi circuncidada. Mas por que não? Foi tipo uma negligência? As fontes sugerem que foi um sinal do período de desfavor divino. A aliança estava meio que suspensa durante a punição no deserto. Agora, para entrar na terra, essa aliança precisava ser reativada. Entendi. A circuncisão era o sinal físico, a assinatura no corpo do pacto com Abraão que prometia aquela terra. Sem esse sinal, eles seriam só invasores. Com o sinal, eles eram os herdeiros legais. A identidade tinha que vir antes da ação. Faz todo sentido. Antes de lutar pela terra da promessa, eles tinham que se marcar como o povo da promessa. É uma lógica interna muito poderosa. E depois do ritual, Deus diz algo que eu sempre achei um pouco enigmático. Hoje removi de sobre vós o opróbrio do Egito. Essa frase é chave. Opróbrio significa vergonha, desgraça. E essa vergonha do Egito tem camadas. A primeira, é claro, é a escravidão. Um povo sem terra, sem dignidade. Mas tem um segundo significado. Pensa na perspectiva de outras nações, como o Egito. O Deus dos hebreus os tirou de lá para deixar que morressem vagando 40 anos no deserto. Era uma mancha na reputação de Israel e do seu Deus. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Aquele ato, a circuncisão ali em Gilgal, era uma declaração pública. A vergonha acabou. A punição acabou. Não somos mais escravos fugitivos ou andarilhos.
Somos a nação de Deus, prestes a tomar nossa herança. Isso muda tudo. E o nome do lugar Gilgal tem a ver com isso, né? Exatamente. A linguística aqui é fascinante. Gilgal soa muito parecido com o verbo hebraico galal, que significa rolar para longe, remover. Que incrível! O nome do primeiro acampamento deles vira um memorial. Aqui a vergonha foi rolada para longe. É como fincar uma bandeira de identidade renovada. E essa renovação não para aí. A sequência é muito clara. Primeiro, a circuncisão, conectando com Abraão. Logo depois, assim que eles se recuperam, celebram a Páscoa. Se a circuncisão olhou para o passado distante, a Páscoa olhou para o passado recente. A primeira Páscoa foi o que os libertou da escravidão. Celebrá-la agora, dentro de Canaã, é como fechar um parênteses de 40 anos. É o fim da jornada, oficialmente. É a celebração da promessa cumprida. A jornada que começou naquela noite no Egito, terminou. Chegamos. E aí vem outra mudança drástica, muito tangível. No dia seguinte à Páscoa, eles comem pela primeira vez o produto da terra. E no outro dia, o maná para de cair. Simplesmente não aparece mais. Imagina o choque. Por 40 anos, a única certeza da manhã era o maná. Era o símbolo da dependência total de Deus num lugar hostil. Deve ter sido assustador. Tipo, e agora? Pois é, poderia parecer que Deus os estava abandonando. Mas é o contrário. Ele não estava retirando a provisão, estava mudando o método. Como assim? A provisão miraculosa e direta dá lugar à provisão através da abundância da terra. Agora eles precisam arar, plantar, colher. Eles se tornam parceiros de Deus na sua subsistência. A era da sobrevivência acabou. Começou a era da vida abundante. É uma transição da dependência infantil para a responsabilidade adulta, né? Perfeito, é isso. É uma mudança de paradigma total. E é nesse cenário que chegamos ao clímax do capítulo. Josué está sozinho, perto de Jericó, talvez inspecionando as defesas, quando, de repente, ele vê um homem à sua frente com uma espada na mão. A tensão é imediata? E Josué, o general, faz a pergunta mais lógica do mundo. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? De que lado você está? E a resposta que ele recebe vira o mundo dele de cabeça para baixo. O homem não diz, sou dos seus. Ele não diz, vim ajudar. Ele responde com uma única palavra. Não. Peraí. Não. A primeira palavra é não? Isso é quase um confronto. É a correção mais importante de toda a campanha. A pergunta de Josué, embora lógica, parte do pressuposto que ele é o centro e que aquele ser celestial veio se encaixar no plano dele. A resposta não destrói isso. O comandante não está ali para se juntar ao time de Israel. Ele comanda um terceiro exército, o exército do céu. A questão não é Deus está do nosso lado, e sim, nós estamos do lado de Deus. A soberania é dele. Josué é quem precisa se alinhar. E a reação de Josué é imediata. Ele entende na hora. Ele se prostra, adora e se reposiciona completamente. Que diz meu senhor ao seu servo? Ele passa de general no comando para servo aguardando ordens. A submissão é total. E isso só foi possível por causa de toda a preparação anterior. Um líder que não tivesse passado pela vulnerabilidade da circuncisão talvez tivesse argumentado. Mas Josué já estava preparado para entender que não era o protagonista. E a ordem seguinte confirma isso de um jeito impressionante, né? Demais. O comandante diz, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. É uma citação direta. É exatamente o que Deus disse a Moisés na sarça ardente. Precisamente. É um eco inconfundível. Se havia qualquer dúvida, ali se apaga. Josué está sendo colocado no mesmo patamar de Moisés, recebendo comissionamento divino direto. Fica claro que a liderança da conquista não é, em última análise, humana. As ordens vêm do quartel-general celestial. E essa ideia de um solo sagrado, de um encontro divino num lugar físico, real, nos leva a uma questão fascinante que as nossas fontes exploram.
O que a arqueologia encontrou quando cavou nesse mesmo solo séculos depois? Essa é uma das áreas mais debatidas, onde o texto e a ciência moderna se encontram. O local da antiga Jericó é identificado como Tel es-Sultan, e ele foi muito escavado por arqueólogos famosos como John Garsten e depois Kathleen Kenyon. E eles encontraram as muralhas caídas de Jericó? Tá, acreditou que sim. Ele encontrou o que pareciam ser muralhas que desabaram e datou isso por volta de 1400 a.C., o que batia com a data tradicional da conquista. Parecia uma prova direta. Parecia. O que mudou? Kathleen Kenyon chegou depois, nos anos 50, com métodos de datação mais sofisticados e a conclusão dela foi radicalmente diferente. Ela argumentou que as grandes muralhas que Garsten achou foram destruídas bem antes, por volta de 1550 a.C. Muito antes. Sim, e que na época que Josué teria chegado, Jericó era um povoado pequeno, sem muralhas ou estava praticamente desabitada. Então temos um conflito direto. De um lado, a história das muralhas caindo. Do outro, a arqueologia dizendo que talvez nem tivesse muralhas para cair naquela época. Como as fontes lidam com isso? Elas apresentam o debate de forma honesta, não tentam forçar uma harmonia que não existe nos dados. Alguns estudiosos hoje reavaliam os dados da Kenyon. Outros propõem ajustar a cronologia do Êxodo. E outros veem a história de Josué mais como uma narrativa teológica, sabe? Entendi. O ponto principal é que a relação entre o texto antigo e a pá do arqueólogo é complexa, é um quebra-cabeça fascinante que continua a ser montado. Então, quando a gente junta todas as peças, o capítulo 5 de Josué deixa de ser uma simples pausa e se torna, talvez, o capítulo mais importante da conquista. É uma transição em todos os níveis. Sim, da vergonha para a honra, do deserto para a promessa. Da provisão passiva do maná para a responsabilidade de cultivar a terra. E, o mais crucial de tudo, da liderança humana para a submissão total ao comando divino. Perfeitamente colocado. A conquista de Canaã não seria um projeto israelita com a ajuda de Deus. Seria um projeto divino executado através de um povo preparado. Santidade, identidade e obediência são os pré-requisitos para a vitória. É a lógica do reino de Deus, onde a vitória é alcançada de joelhos antes mesmo de levantar a espada. Exatamente. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir, não é? Sem dúvida. Aquela resposta do comandante a Josué, aquele não, talvez seja a lição mais desconfortável e duradoura do capítulo. Ela desafia a nossa tendência de querer colocar Deus do nosso lado, nas nossas causas. De cooptar Deus para os nossos projetos. E isso, a gente cria nossos planos, nossas guerras e depois reza pedindo que Deus se junte ao nosso time. Aquele encontro vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele nos força a abandonar a pergunta Deus está do meu lado e a fazer uma muito mais difícil, que exige humildade. Qual seria? Eu, com meus planos e minhas ambições, estou verdadeiramente alinhado com o lado e o propósito de Deus? Essa é uma pergunta que derruba as muralhas da nossa autoconfiança muito antes de a gente chegar a qualquer Jericó em nossas vidas.